Luang Senegambia de Cashgue lives and works in Rio de Janeiro, Brazil. Since 2014, he's been developing a series of digital collages which portray Afro-Brazilian religion and culture. Kim, Luang, welcome. It's a pleasure to be speaking with you both. Thanks. I want to jump right into our conversation. And my first question is for you, Kim. And I'm thinking about your photography practice. Historically, photography is a tool for the colonial gaze and the promotion of empire. Photography has been used to other and to subjugate. When we use such language as the camera shoots and the photograph captures, we perpetuate the physical violence of photography. How does your practice shift photography from this colonial weight? How do you understand photography in your practice? Is photography a decolonial practice for you? Eu não consegui ouvir a tradução, mas consegui perceber um pouquinho daquilo que a doutora Pierce perguntou-me, mas eu gostaria que o Carlos me ajudasse na tradução, porque eu não consegui mesmo ouvir e pegar algumas coisinhas. Peguei algumas, mas outras não consegui perceber. No problem, and perhaps we can get some of the images of the work of these two artists up on screen as well. Great, thanks so much. And so we're seeing on the left a photograph by Kim. Once you get that loading. And the image on the right is by Luang. Thanks so much. Do you need me to repeat the question? Yes. Se calhar o Carlos desse-me ajuda. Tipo, não percebi algumas coisas, mas não percebi categoricamente o que é que a doutora Pierce quis me perguntar. E estou com um pouquinho de receio de poder responder, se calhar não for aquilo que realmente perguntou. Carlos, podes me ajudar com isso? All right. Okay, so I'm going to Sure. And I'll share the question again. As I said, I'm thinking about photography as a tool of empire, of colonialism. And of course, I'm thinking about the language we use today. We say the camera shoots and the photograph captures. And of course, there's a violence in that, shooting and capturing. How does your practice shift photography from this colonial weight? How do you understand photography in your practice? And do you see photography as decolonial? Tá difícil. Was Carlos able to get that? Please. Não percebi, desculpa? Ok. Primeiramente, eu, quando comecei a fotografar, eu sempre busquei em poder passar aquilo que o meu povo mais me passa durante o dia todo, o povo angolano. O povo angolano é um povo muito feliz, é um povo muito alegre, com um coração muito bom. E dificilmente nós, aqui em Angola,
pensamos muito naquilo que foi a época colonial. Então, eu consegui sair porque, na verdade, tudo quanto eu tento captar nas pessoas na rua de Luanda e não só de Angola, são pessoas com almas sedentas de felicidade, mesmo com toda a repreensão e que aqui no meu país, ainda assim, nós temos pessoas muito, mas muito felizes. Então, como eu via desde muito pequeno, essas pessoas, mulheres, zungueiras, trabalhadores, e não só tipo, pelas ruas de Angola. E quando eu tive contato com fotografia, eu quis poder passar aquilo que eu via nas pessoas para nas minhas imagens, nesse caso, nas minhas fotografias. E tem sido muito bom. O pessoal tem recebido de uma maneira muito boa, quer seja a pessoa que é fotografada, ao ver-se fotografada e conseguir ver, se calhar, a alma dela na fotografia e poder desconstruir, mesmo com dor, mesmo com esse pesar todo que aqui nós tipo, passamos, ainda assim, ou poder tipo, mostrar um pouquinho daquilo que é o lado bom, daquilo que é o lado pós, né? Pós-guerra e pós-choro é gratificante. Então, na verdade, tem sido como eu posso dizer, tem sido uma luta diária para poder captar essas imagens, porque é desafiador, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Penso que é isso. Acho que consegui. Yes, you did. Thanks so much, Kim, because I think what you're expressing is the ability to articulate a freedom that you see in your people today, as opposed to, that legacy of colonialism. So thank you so much for that insight. I want to ask Luang a similar question, and I want to stay on the whole subject of the decolonial. And of course, I'm thinking again about the colonial project being defined by separation and segregation. But Luang, your work makes a shift by bringing diverse images together and source materials, because of course your approach is collage. You bring musicians and African deities and so on together. So how are you thinking about visual hybridity, and what is the significance of bringing these different elements together in your practice? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Antes de entrar na questão, eu queria falar para o Joaquim que eu estou muito feliz de estar participando aqui, mesmo que virtualmente, de um acontecimento junto de outro artista, e um artista negro em África, o que certamente faz toda a diferença. Eu estou no Brasil, eu não sei muito bem os países das outras pessoas, mas você está, digamos assim, no nosso lugar de origem e no lugar onde nós nos manifestamos, que foi o lugar onde nós aparecemos no planeta Terra. Então, nós fomos feitos para estar nesse solo, para sentir essa temperatura, para mergulhar nesse mar, para comer essas comidas. Então, deve ser um pouco... Eu tenho certeza que é muito diferente a visão de si mesmo como homem negro, estando na África, do que a gente que está aí na diáspora, espalhado ao redor do mundo. O meu pai veio do Senegal. Meu pai era africano. E a minha mãe é de família do Líbano. Então, eu sou uma mistura do tipo de mistura que acontece aqui no Brasil. O Brasil ele é muito essa mistura. E percebo sempre Angola um lugar de muita proximidade com o Brasil, obviamente pelo idioma, né?
pelo idioma, pelos gostos da praia, da cultura, da dança. É bacana estar aqui. Vi suas fotos agora, gostei muito. Depois quero, inclusive, conversar com você para a gente pensar algum projeto junto. Pois é. Agora, a partir da colocação da doutora Percy, eu confesso que, como artista, quando eu comecei a criar, eu não tinha objetivamente nenhum discurso ou nenhuma intenção de fazer uma arte decolonial, ou uma arte negra, ou uma arte. Eu fazia arte, eu fazia e faço aquilo que eu não sei viver sem fazer. A minha expressão artística, a minha natureza artística, ela nasce em mim antes de qualquer opressão. Mas como eu sou um homem negro no Brasil e eu vivo a opressão todo dia, é impossível que isso não influencie a minha arte e também influencia aí muito o olhar que as pessoas têm sobre aquilo que eu faço. Eu faço uma coisa pensando em alguma coisa e a pessoa, quando olha aquilo, né, cada um traz a sua experiência de vida. Uma coisa que eu gosto de pensar no sentido decolonial, botando esse termo na conversa, é que, no Brasil, nada que é feito pelo povo negro entra no mesmo lugar da arte europeia. Aqui sempre entra em outro lugar. Entra no folclore, entra na arte popular, entra em certos termos técnicos que você compreende aquilo como algo menor. É legal, todo mundo gosta, todo mundo aceita, todo mundo se identifica, mas dentre os estratos sociais, você tem a arte negra sempre num lugar abaixo da arte branca, da arte europeia, da arte feita pelas elites, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, porque o Brasil ele é muito grande. Então, dentro do Brasil, você tem diversos colonialismos também. Você tem capitais como São Paulo e Rio de Janeiro que ficam com boa parte do dinheiro da cultura do Brasil. Quando você tem o Nordeste brasileiro, você tem o Norte, você tem o Sul, você tem várias regiões. Então, aqui, parece que o colonialismo ele acontece toda hora, em todo lugar. Dentro do Rio de Janeiro, tem a Zona Sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana, as praias, e você tem a Zona Norte, você tem as favelas, que também são colônias da Zona Sul. Então, aqui, essa estratégia da dominação, ela acontece o tempo inteiro. O que eu vejo muito de mim, pessoal, eu, como homem negro, eu achei na minha arte a minha salvação, no sentido de ser o meu trabalho, de eu ter a liberdade de fazer o trabalho que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é uma resistência, isso é uma libertação, como deve ser para o Joaquim também, porque todo mundo aqui, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que comprar roupa, tem que comprar comida, e fazer isso com a arte é muito mais difícil. Fazer isso com a arte sendo negro é muito mais difícil. Agora, por outro lado, eu não sei como são nos outros países, mas especificamente no Brasil, nós vemos experimentando, nos últimos 10 anos, um grande crescimento das manifestações artísticas negras. Elas não começaram há 10 anos, elas começaram na África há 10 mil anos atrás. Mas agora, no Brasil, você tem uma valorização maior, primeiro, das próprias pessoas negras, em valorizarem aquela arte como sendo suas, como sendo de sua identidade, como sendo a sua raiz. Então, vem um crescimento. Eu assisti esse crescimento. Eu tenho 40 anos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu era um jovem negro que vivia no meio de uma população branca, porque eu vim da burguesia, porque eu estudava em escolas particulares. Então, eu não tinha onde enxergar alguém como eu. Não tinha. Minha mãe é árabe, não parece comigo. Meus amigos eram todos brancos. Nos últimos anos, a gente vem assistindo aqui no Brasil
um grande crescimento da... Eu esqueci a palavra. Representatividade. Eu não sei se isso traduzido para o inglês funciona também. Mas aqui no Brasil a gente tem uma grande busca pela representatividade, que são formas, que são palavras, são imagens que representem a população negra, que é a maioria no Brasil. O Brasil é um país onde você tem 60% da população negra. E é um país onde você tem uma mídia, uma arte, uma televisão que ela é 95% branca. Eu imagino que o Joaquim assista novelas brasileiras, ou já tenha visto quando mais jovem. Você vê uma novela, você, um homem africano, você vê uma novela brasileira, o Brasil não é desse jeito, entendeu? Você vê uma novela, você tem todo mundo branco na novela, todo mundo de olho verde. Porra, eu tenho 2 amigos de olho verde. Na novela, todo mundo tem olho verde. Então, aqui no Brasil, a gente está o tempo todo tentando furar essa opressão. Porque tem a opressão da violência, que aqui é gigante, tem a opressão da política, que aqui está no momento, que é uma verdadeira aberração política que está acontecendo no Brasil hoje em dia, e você tem essa opressão mais delicada, que é dos meios de comunicação. Então, eu vejo, do meu tamanho, eu sou um artista pequeno, eu não sou um artista grande, mas eu vejo que eu tento botar o meu trabalho nesse lugar, para furar essa bolha que vive ao redor do povo brasileiro, que tenta sempre mostrar que o ideal é um padrão que não parece com a gente, não parece comigo, não parece com a doutora Percy, não parece com o Joaquim, parece, às vezes, aqui no Brasil, que eu estou na Dinamarca, quando eu ligo a televisão. Parece que eu estou, na Suécia. Então, não só a minha arte, como a de vários artistas negros no Brasil, principalmente nesses últimos 10 anos, elas vão muito nesse sentido. Acho que, resumindo, poderia ser isso, de furar essa bolha colonial que existe no Brasil há 500 anos. É isso que a gente vai tentando fazer. Falei muito. Luang, thanks so much for that. And of course, you've given us a picture of continued oppression in Brazil, and continued separation. You spoke about, a hierarchy between what you call European art and Black art, and that these kinds of distinctions continue. So it's really good, as I said, in looking at your practice, your use of collage, the way you bring these different elements together, and you give them an equality in your work. And it was very good to hear. I didn't know this. It was good to hear about your mixed heritage. I know you said that you hadn't thought about you weren't thinking about, about your identity when you first started making your work. But of course, your identity as a Black man, and I think your identity is, as having mixed parentage. All of these things play into the art that you're making. So thank you so much. Thank you so much for that. I want to ask Kim, and Kim began telling us about the freedom that he likes to portray in his photographs. And I'm wondering, Kim, if you can speak a little more about that. And I'm thinking about Angola's history and the fact that it had a civil war from 1975 to 2002. And when you Google that, you see a lot of images of militarized bodies and so on, but your photographs offer a different framing of the everyday. And I'm hoping we can pull up some of those images now. And so, in looking at your work, for example, there's a photograph of women grilling meat or what's called pincho. There's an image of, people in the streets, a young man pushing a cart, and so on. And I'm quite taken by these images. And I'm thinking again about how your work makes that shift, a shift from a history of visualizing Angolan people. How does your work consider Angolan identity and culture today? Primeiramente com relação à guerra civil cá em Angola,
Na verdade, a guerra já se encerrou em 2002. Eu, particularmente, sou muito novo, não consegui ver a guerra. Estou com 27 anos e não consegui ver a guerra. E, então, se assim posso dizer, eu nasci, né, em 94 e me conheço como pessoa, os meus 18, e praticamente já tínhamos a suposta paz. A suposta paz. Mas aqui em Angola não temos militares na rua ou algo do gênero, não temos. Aqui posso dizer que é um país democrático, mas que ainda assim temos algumas coisas, falando politicamente, que precisamos melhorar bastante. Da forma que o Luan, certo? Luan, certo? Certo. Que o Luan disse, a política, conforme está aí no Brasil, praticamente está aqui em Angola, mas só que aqui há mais opressão. Opressão no sentido do partido que está no poder. E se calhar posso ter problema ao falar isso. Yeah, mas, ok. E o povo ainda é muito, muito oprimido com relação a muita coisa. Mas, mesmo o povo sendo oprimido, é um povo muito livre, no sentido daquilo que é a nossa própria cultura, que é a música, a dança e não só, outras artes. E falando um pouquinho das minhas fotografias e comparando com esse cenário da guerra civil e tal, eu sou uma pessoa que acredita muito naquilo que a pessoa pode me dar de bom. Eu quando olho para alguém, nunca tento olhar. Não sou uma pessoa muito pessimista, sou uma pessoa muito positiva. Então, procuro sempre, nas minhas imagens, poder captar essa coisa boa que eu vejo nas pessoas, essa coisa do tipo, eu estou aqui, estou a fazer o meu trabalho, ou estou aqui, estou sentado, mas eu sou feliz aqui. Eu sou feliz. Houve uma vez que eu estava com um amigo e ele disse, não, quero que tu faças algo para mim e se calhar, tu sabes que eu estou no top, eu aqui, não sei o quê, bater, estou a falar calão, bater, tipo, eu tenho sucesso. Eu tenho sucesso e eu vou te colocar no top, tipo, do sucesso. E eu lhe disse, tipo, o topo que você está a falar, se calhar não é o topo que eu quero, porque eu posso estar no meu topo e você está a dizer que vai me colocar no topo. Então, a coisa que eu tento captar aqui, né, com as minhas fotografias, é essa representatividade de eu estou no meu lugar e eu sou feliz aqui, tendo pouco, tendo muito, eu sou feliz, porque praticamente 80% da população angolana vive extrema pobreza mesmo. E eu particularmente não sinto tanto, por exemplo, isso que o Luan disse aqui, né, sobre a arte branca e a arte europeia e tal, porque, na verdade, acho que 100% da população é negra, então não temos, não temos muito essa diferença, mas tem a classe alta, mesmo sendo negra, se comportam como brancos. E essa classe, muitas das vezes, que acaba por vetar não só o crescimento da arte, porque aqui em Angola praticamente a arte é só música. Tipo, isso que a arte que tu fazes, Luan, aqui é nada. Aqui são algumas pessoas, a minoria, que reconhece isso como arte, porque mesmo o próprio Estado, o próprio país, praticamente só apoia a música. Nós, como fotógrafos e artistas plásticos, videógrafos, praticamente somos nada. Somos nada. Então, eu tento retratar um pouquinho disso nas minhas fotografias
essa liberdade, mesmo estando nesse casulo que é da opressão do partido no poder, de não podermos, por exemplo, eu não posso falar coisas aqui, porque senão, se essa live, por exemplo, for ao ar e verem que eu falei alguma coisa que vai contra aquilo que eles tentam colocar, tipo, que o país eu posso, tipo, receber mensagens como, por exemplo, tenha cuidado com o que falas, não sei o quê. É muita opressão mesmo. Então, eu tento pegar dessa opressão e tentar captar os momentos bons das pessoas, momentos felizes, trazer felicidade para as pessoas, quando as pessoas veem as minhas imagens e falam, isso é mesmo aqui em Angola. As pessoas perguntam sempre isso é aqui mesmo em Angola? Porque parece que não é, porque o povo sofre muito, o povo... Epa, é uma coisa muito, muito doida. Só estando aqui para ver, porque é uma coisa que tu chegas a chorar, porque da mesma forma que tu encontras uma pessoa com um carro super importado aqui, tu podes encontrar alguém a viver numa casa de chapa aqui. As realidades são bué distintas. É aquela frase, luxo na miséria, né? É a mesma forma que tu tens o luxo, tens a miséria, e a miséria é 80%. E então tento captar essas imagens do dia a dia das pessoas felizes a sorrir, para poder trazer paz, para poder trazer alegria, conforto nos corações das pessoas e poder me expressar, porque eu acho que essa é uma das coisas que mais me dá prazer, em poder fotografar alguém e a pessoa conseguir sorrir, sorrir e conseguir se enxergar de uma maneira diferente. Penso que é isso. Acho também que falei pois. Thanks, Kevin. And that's really important because, of course, a lot of the times, the media projects Black suffering and, and Black trauma. And I think your work, what you're talking about in your work is as a resistance to that and wanting to show the other side that there is Black joy, and there's a possibility to experience Black freedom. And so I think it's wonderful when we look at your portfolio, when we look at the body of work, that we are able to see Black people celebrated in the way that you offer them in your photography. So thank you, Kim. I want to ask Luang. Luang, you were talking a little while ago about, representation and the presence of Black people in Brazil. And I wanted to talk about the images that you've been posting on Instagram recently, and you've been using the hashtag Black Root of Freedom. And I saw images of Mercedes Batiz, Jorge Lafond, Alfredo Matias, Ruth Souza, Luis Gama, and a number of other people. And I think we have images of them that we can share. And you seem to be making an effort at raising awareness of African presence or at shifting how Brazilian people understand themselves. What contribution to Brazilian identity and culture are you trying to make with your art? Peraí, então, aqui no Brasil a gente comemora em novembro o mês da consciência negra. Essa data é em função do dia de falecimento de Zumbi dos Palmares, que foi um escravizado revolucionário que ele era líder de um quilombo. Quilombo era uma organização que existia aqui dos escravizados, não só dos escravizados, mas também de indígenas, de europeus que vieram para cá também, alguns numa situação de exploração, e os quilombos eram uma forma de resistência à coroa portuguesa. E o líder mais emblemático foi Zumbi. E, em função da data de falecimento dele em novembro, o mês de novembro ele é o mês da consciência negra, é teoricamente um mês onde o Brasil deveria parar para fazer uma análise profunda da história do Brasil, porque a história do Brasil ela é essencialmente
a história do modelo de escravidão que Portugal adotou aqui. Então, assim, não só acaba que a história do Brasil e a história de Angola acabam sendo a história que Portugal inventou para a gente há 500 anos atrás e que a gente fica até hoje enlouquecidamente tentando superar, né, essa loucura, né? Não tem outro nome, essa loucura que foi o período da escravidão, né? Essa imensa doença que era ali pessoas usando outras pessoas. E eu busquei resgatar, com a ajuda da minha mãe, que é cientista social, algumas dessas personalidades. E quando você começa a estudar personalidades negras que foram, de certa forma, relevantes na história do Brasil, o número é gigantesco. É gigantesco, gigantesco. Cada vez mais acontece um fenômeno engraçado no Brasil, que é a descoberta que certas pessoas eram negras. Existe, por exemplo, um escritor muito famoso aqui chamado Machado de Assis. Machado de Assis, ele é o patrono da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, Machado de Assis, ele é o escritor dos escritores. Quando eu era criança e lia Machado de Assis, eu não sabia que ele era negro. Aí um dia não é que descobriram, mas um dia começaram a falar, cara, Machado de Assis era negro, mas porque você não tinha uma foto da época dele, você não tinha um desenho, mas provaram que ele era negro. Assim como tem um engenheiro que foi muito famoso aqui, chamado André Rebouças, que eu também não sabia. O Brasil ele tem um know-how muito grande de engenharia pesada, porque é um país grande, então nós fazemos obras grandes e que são fundamentais para o desenvolvimento e tal. Um desses nomes era negro, que era o André Rebouças. Como tem também o Abdias Nascimento, que foi senador da República, mas também que era um homem de teatro. Nessas duas imagens que estão aí, nas três, o primeiro, Luiz Gama, ele foi o filho de uma escravizada chamada Luísa Marim. Luísa Marim foi uma escravizada muito importante na Revolução dos Malês, na Bahia, que foi uma revolução dos escravizados de origem muçulmana, que eles tentaram em um dia acabar com Portugal. Eles não conseguiram avançar uma rua. Foram 50, eram poucos que tentaram uma coisa extremamente heróica, não conseguiram. Luísa Marim era mãe de Luiz Gama. Luiz Gama, ele, sem o curso na faculdade de Direito, ele conseguiu trabalhar como advogado, porque no Brasil, alguns anos atrás, você podia fazer uma prova antes de um julgamento e você estava apto a atuar como advogado. E ele conseguia, sempre. E ele libertou uma centena de escravizados aqui no Brasil. E ele tinha uma teoria que eu acho fantástica, que ele falava, todo escravo que mata o senhor, ele está agindo em legítima defesa. O que isso quer dizer? Todo escravizado, ele está cotidianamente sob ameaça de assassino pelo senhor. Então, com essa teoria, ele conseguiu vitórias incríveis, tanto que hoje ele é considerado o patrono da advocacia no estado de São Paulo. A Ruth de Souza, essa segunda imagem, ela foi a primeira atriz negra a fazer um papel de destaque numa telenovela. No Brasil, você tem três coisas que são muito poderosas aqui. É o futebol, é a Bíblia e são as novelas. A vida das pessoas, a vida cotidiana, as relações, os assuntos, a educação das pessoas aqui no Brasil passa em grande parte por esses três elementos. A novela aqui é uma coisa muito poderosa. E ela foi a primeira mulher negra a ter destaque numa novela. Ela abriu esse caminho, né? Então, você tem essas personalidades que eu estou resgatando ao longo desse mês, mas eu acho que a maior contribuição que a população negra entregou, né, para a coletividade brasileira, para essa grande mistura que é o Brasil, é algo que o Joaquim também falou, que é a celebração, é o saber celebrar, é o transformar as datas, é o transformar tudo aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma expressão que é
tudo aqui acaba em samba, o que às vezes é um problema, mas é uma coisa que tem nos mantido vivo ao longo desses séculos de opressão, é a capacidade da celebração. É o samba, é a capoeira, são as comidas que vieram de África, que são bem melhores do que as que vieram de Portugal, ou tão boas quanto, ou tudo misturado junto, nos traz uma alegria. Então, todos os rituais cotidianos do brasileiro que permitem que ele, entre a hora que ele acorde e a hora que ele vá dormir, ele consiga ultrapassar as barreiras, que são muitas, tudo aqui é ruim para a maioria das pessoas, o transporte é ruim, a educação é ruim, o sistema de saúde é ruim, o acesso a uma faculdade praticamente não existe, tudo é um obstáculo, tudo é um obstáculo o tempo todo. Mas você não vê aqui um povo, em sua maioria, deprimido ou rancoroso. É um povo violento, sim, porque o Estado é muito violento, então acaba que violência gera violência. Mas você vê que é um povo que ele vive, e que vive bem, e que ele encontra sempre ali, no seu dia, um momento para sorrir, para encontrar um amigo, para conversar na rua, para comer, para jogar um futebol, para fazer um samba, para fazer um teatro, para fazer uma música aqui, como Angola também é um país absurdamente musical, acho que todo mundo aí conhece a música brasileira, e essa música brasileira, ela é essencialmente uma música negra, tanto na forma, no ritmo, é um ritmo de 4 tempos, é um ritmo que vem de África, tanto na maneira de falar o nosso português. O português que a gente fala, ele é diferente do português de Portugal, muito também por uma influência de África, mas aí que vem de um lugar diferente de Angola, mas de outros africanos que vieram de um outro lugar, mas ali onde é a Nigéria, que também influenciaram muito na nossa fala, nas nossas palavras, no nosso corpo. O corpo do brasileiro, de qualquer cor, ele é um corpo essencialmente negro. As danças, a maneira de mexer o quadril, né? Aqui é um povo do quadril. Não é um povo muito do ombro, é um povo do quadril, das regiões mais baixas, assim. É um lugar muito de uma sensualidade, de uma sexualidade mais explícita. Primeiro que é um país quente. Todo mundo já tem que andar com pouca roupa na rua, porque é quente pra caramba. É um país, muita gente, todo mundo se toca, todo mundo encosta um no outro o tempo inteiro. Então, a forma de lidar com o cotidiano, ele é uma forma que vem muito dessa raiz negra. E aí tem também a religiosidade, que ela é o berço de tudo, né? Porque na África não era religião, era simplesmente a maneira como as pessoas se relacionavam, era aquilo. Depois que, quando chega aqui, e aqui você tinha uma outra religião, olharam e falaram, vocês têm uma religião. Mas não era religião, era o jeito que as pessoas tinham. Tudo era religião e nada era religião. Era a convivência ali, era a vida, né? O nome da coisa era a vida. Então, e você tem hoje em dia um fenômeno muito interessante, principalmente que eu posso observar aqui na minha cidade, que é a quantidade de mulheres negras entrando na política. Então, a quantidade de mulheres negras entrando na política, elas podem, de uma maneira evidente, apontar para outras soluções, não só para as pessoas negras, mas também para as pessoas indígenas, para as pessoas louras de olho azul, para a pessoa verde, para a pessoa laranja. Qualquer pessoa ela vai ser beneficiada com a entrada dessa nova geração de política, e que é um fenômeno recente. Nós temos um nome aqui, que foi a Marielle Franco, que foi uma vereadora que ela foi assassinada justamente porque ela representava isso. Ela representava uma mulher negra da favela que ela se colocava contra a violência do Estado, e ela foi assassinada. Isso, ao invés de enfraquecer outras mulheres a entrarem na política, foi o contrário. Você teve, numa eleição seguinte, um número maior. Então, eu acredito que a solução
do problema Brasil, porque o Brasil não é um país, o Brasil é um problema. A gente tem um problema, tem 213 milhões de pessoas aqui em cima de um problema. A solução desse problema ele passa necessariamente pela participação das pessoas negras nas decisões, porque a elite ela vem tentando há 400 anos e o problema não muda, então tem uma galera que tem que sair da frente para deixar essa solução avançar. E aí, só para finalizar, eu falo dessa última imagem, que esse é o Matias, que ele era escravizado. Ah, desculpa. Yeah. Yeah, no, you're talking about work, your artwork is thinking about history and memory and being very much committed to Black consciousness, right? And of course, just like Kim, you're also thinking about ideas of freedom and wanting to portray happiness and so on, and to give a counter narrative to the images that continue to be projected about Black people in spaces like Angola and Brazil. Luang, thanks so much. I have a question for both of you, and it has to do with portraiture. In both of your works, Kim and Luang, of course, you've been focusing on the Black body, you've been focusing on the face. What do you hope to achieve with your portraits, or why portraiture? Why focus on portraiture in your works? And any of you can answer. Luan, podes começar primeiro, Luan. Pode, à vontade. Oi? Disse, podes responder primeiro. Did we get that question? And have we lost Kim? Eu particularmente gosto e adoro fotografar retrato das pessoas. Primeiramente porque eu acho que nós, como negros, temos traços muito particulares. Claro que, tipo, que os brancos também têm, né? Mas nós temos coisas muito particulares. Normalmente temos lábios mais grossos, olhos um pouquinho mais grossos, tudo um pouquinho mais de abundância, né? Se assim posso dizer. E eu particularmente fotografo rostos, porque eu acho que onde é que está o centro de tudo. Eu acho que quando eu olho para alguém e eu consigo ver felicidade, consigo ver tristeza, consigo ver alegria, consigo ver uma história. Mais do que uma história, é tu vês que aquela pessoa teve uma raiz. E essa raiz está aqui. Tipo, é como se há uma semente lá atrás e essa semente foi passando de geração em geração até aquela pessoa. E tu consegues ver essas outras pessoas que vêm por detrás, né, dela, naquela pessoa. Então, fotografar rosto, para mim, é isso. Poder, se calhar, fotografar ou captar uma história, uma vida de muita gente e que naquele momento está naquela pessoa e daquela pessoa pode passar para outra pessoa, nesse caso para a filha, e da filha no filho, do filho do filho do filho, e vai indo. Eu acho que é por causa disso que eu fotografo o rosto.
Luan, podes dar segmentos, Luan. Now, Kim, that's beautiful because you're thinking about, visualizing the personal and the collective. So in that one person, there are many people, and you're telling a story through faces and bodies. Yeah. Luang, what about you in terms of portraits? I mean, your approach is collage, and again, as I said, in looking at your work, I see that you meld faces with all kinds of components. So why focus on the face? Is that important for you? Tá ligado? Tá. Eu não saberia responder até ouvir o Joaquim falando que sempre que vemos o rosto negro, sabemos que ali tem uma história. Eu acho que é isso. Engraçado, eu não sabia. Porque quando eu olho o meu próprio trabalho, tem uma coisa que eu gosto que eu não sabia explicar, e é isso. Muito obrigado, Joaquim. É isso. Então, é isso. É isso. É isso. Qualquer pessoa negra que você vê, eu não vou falar em qualquer lugar, porque também, mas quando você vê ela ali sendo exibida, que é isso que o artista faz, né? Pega a vida e mostra, fala aqui, olha a vida. E aí, quando você olha uma pessoa negra, para além do rosto, você identifica ali uma história. E esses elementos que eu uso são muitos elementos que eles estão ligados à religiosidade afro-brasileira, né? Ao candomblé. Então, eu sempre vou pegando elementos e cores de cada orixá, que o orixá são as deidades do candomblé, e vou botando na foto ali, fazendo a composição para ter essa marca, né? Para ter essa marca que é algo que está dialogando com a ancestralidade religiosa. É isso. No, Luang, that's incredible because, of course, just to build on what Kim said, you are thinking about generations in the sense of ancestors, as you said, ancestry, and linking the physical body with the spiritual in terms of incorporating these African deities. So yeah, so thank you both. Luang, I wondered if you could, we're almost out of time and I'm not seeing any questions in the chat, but Luang, I wonder if you could just very quickly touch a little bit on Afrofuturism in your work. How are you thinking about the future and science fiction in relation to Black experience? And I think we have a couple of images from Luang's work. Yeah. I think there's an Afrofuturist Shango. If we can go to the last slide. Yeah, we go. Yeah, the Afrofuturist work. Vocês estão me ouvindo, então, né? Que eu não estou vendo se meu microfone está ligado. Estamos sim. Me ouvindo? Então, estamos sim. Então, eu comecei a fazer esse trabalho antes de chegar no Brasil essa palavra afrofuturismo. Eu fazia arte. E, em algum momento, apareceu essa questão afrofuturista, que ela, para mim, ela tem uma marca bem simples, estética. É só você pegar elementos tecnológicos e botar em cima da imagem. Assim, eu não consigo ir muito além disso. Você bota... É um movimento que, para mim, ele vem de uma solução, mais uma solução estética do que qualquer outra coisa. E, aproveitando essa moda, eu fiz essas duas, eu fiz esse momento aí. E é engraçado porque nesse caso aí, eu acho que o bom do afrofuturismo, dessa discussão, até do nome, é que joga a referência africana para frente. Porque ancestralidade não significa necessariamente repetir os mesmos hábitos
de 200, 400, 500 anos atrás. Eu não quero voltar para a pirâmide, para o Egito, sabe? Para mim, qual é a prática ancestral mais interessante? É um encontro e é viver o momento presente. E você tem tecnologias hoje em dia, como é isso que a gente está fazendo agora, um encontro aqui presente. Então, colocar isso como uma possibilidade também negra, eu acho que esse é o ponto legal do afrofuturismo, né? Ele constrói uma ponte, né, entre a ancestralidade, entre aquilo que o Joaquim falou, de cada um de nós, da nossa imagem. Ela sempre representa que nós não chegamos aqui ontem, representa que nós estamos vindo desde né, o primeiro Homo sapiens, ele era africano, tá ligado? Então, a espécie começou né, na África, tá ligado? Então, a gente está aqui desde que começou. E nós estamos indo além, né? Igual aquela música do Peter Tosh, eu sou um homem do passado vivendo no presente, caminhando pro futuro. Eu acho que o afrofuturismo ele marca isso. Viver a ancestralidade não significa ficar olhando para trás. Viver a ancestralidade significa que nós temos respostas para os desafios futuros. Só resolve o futuro quem consegue identificar e reconhecer o seu passado hoje, né? Hoje. Então, eu acho que o afrofuturismo ele pode abrir esse tipo de percepção conceitual e esteticamente é muito interessante, porque você brinca com elementos que eles não têm muita, né? Tipo, essa da esquerda é uma Oxum. Oxum, ela é muito ligada à vaidade, que é ligada ao espelho. E hoje em dia, o nosso espelho é o celular. A gente fica tirando selfie o tempo inteiro. Então, quando eu faço, eu me permito também, nesse sentido, um pouco de humor, porque eu acho que é fundamental também lidar com as coisas com humor. E é isso. Luang, you've made some strong connections there, linking the past and thinking about a Black presence that spans time, going from the past, present, and into the future. And of course, that's particularly important in a world where, Black people's existence continues to be threatened. And so to think about Black people into the future is a significant step. And it's important that you are thinking about that in your art making and the power of art to project a people into the future. I've been given permission to go a little over time. And so I'd like to use that to ask the final question, and I'm asking Kim. Kim, are you thinking about gender in your work? And I'm hoping we could pull up an image there. I looked at some of your photographs and I'm wondering about, not just you're looking at the Black body, but if you're thinking about gender in terms of Blackness, there are a number of images of Black men and boys with flowers in the water and so on. And I wondered if you could just touch on that very briefly before we wrap up. And if we can get that image up. Yeah. Kim, are you thinking about gender and gender freedom and fluidity? Ok. Sim, penso muito nessa liberdade de gênero e eu acabei, acho que esta semana fiz uma sessão de fotos a uns 2 amigos, e eles são gays, e aqui em Angola gay é tipo
Demônio. e nós mesmo, ele também é um artista, e eu fiz essa sessão, ainda não postei nenhuma fotografia, mas para poder desconstruir mesmo isso na cabeça das pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa imagem do lado esquerdo, que é esse jovem com uma flor na boca e a bandeira do meu país coberta. É uma crítica social, na verdade, essa fotografia, direcionada ao partido no poder, né? E porque o partido no poder fala palavras bonitas, palavras que são como se fossem flores que pela manhã nós conseguimos inalar o melhor cheiro, mas que no final do dia só são palavras, só são flores, não passam daquilo, porque nada muda, nada cresce, e eles continuam a enriquecer ainda mais. E nas minhas fotografias eu tenho um pouquinho esse cunho de crítica social, porque eu acho que como artista eu devo abordar essas coisas, mas de uma forma muito sutil, porque aqui no meu país mesmo é complicado. Quando tu fazes essas críticas de uma maneira mais frontal, é capaz mesmo de te apagarem e por causa de uma crítica de algo que está mal. Voltando à sessão dos gêneros, eu acho que é bem importante nós também tocarmos nesse assunto. Por acaso, depois, se calhar, eu posso partilhar as fotografias dos meus amigos gays que eu fiz, que estão muito bonitas. Eu acho que vai chocar um pouquinho aquilo que é a realidade do meu país, né? Porque aqui as pessoas, com relação à escolha de gênero e tal, não têm muita liberdade. Se eu, como artista, não tenho liberdade, imagina o gay. O gay é quase ninguém, ou uma lésbica, ou um trans, é quase ninguém. E nós precisamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre os gêneros e muito mais. Eu acho que é muito importante. Kim, I can't thank you enough for that, and I'm really glad that I was able to ask you that question. You know, I feel like the conversation is now getting started, but we are pretty much out of time. I enjoyed interacting with you both and talking about your work, and of course, thinking about the way your art practices are really shifting the narrative of what it means to be Black in the Lusophone world, in the Portuguese-speaking world. And then in both of your practices, you are thinking about countering, you know, historical negative representations of Black people. You're thinking about projections of freedom. You're thinking about the, you know, Black people in terms of time. As I said earlier, you know, across, you know, an expanse of dimensions, and not just, you know, Black people relegated to the past, not Black people, you know, relegated to suffering, but really thinking about Africa and thinking about Black presence in all of its broadness, in all of its depth, in all of its complexity. I want to thank you both for sharing your bold approaches to art making with us. It has been an honor to spend time with you both. Special thanks to the organizers of the Black Consciousness Festival. And if anybody was tuning in, thank you for joining us.
Luana.